Olá, amantes da ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOB. E hoje o canal FOB está aqui com o Sr. Wagner Neiva, mais conhecido como Marvado, criador aí de muitas décadas. Como é que foi essa história, como é que foi sua história na criação? Como é que você começou, Wagner? Então, olá pessoal, agradeço aí a oportunidade aí de falar da minha história. A oportunidade é nossa aqui. Eu sou um canário maníaco, né? Desde 82 eu comecei a criar, desde de criança, né? Aos 6 anos eu ganhei meu primeiro canarinho da minha tia. E aí passei para os exóticos, depois em 82 conheci meu grande amigo João Paulo Brenelli. E aí ele já criava canário e comecei a criar canários. Comecei com 3 casais, depois 6 casais, e aí foi indo. Hoje eu tenho mais de 300 casais. Eu sempre gostei, a minha vida foi os canários, principalmente o desafio, né? A canaricultura dá um desafio, isso que é interessante, eu gosto desse desafio da canaricultura. Eu acho interessante frisar para quem está em casa aí, com quantos casais você começou? Com 3 casais? Com 3 casais, exatamente. Fui aprendendo, né? Primeiro aprendendo. Sim. Aí passei a ser diretor técnico, fiz um curso. Na época a gente tinha o Vitor Moreira, que era um dos mestres, né? Foi um dos meus mestres, que fez um curso. A gente aprendeu, passou nesse curso. Passamos a ser diretor técnico, isso que me ajudou bastante, né? Porque aí eu comecei a visualizar muitos canários, né? E aí, em 88, eu me formei juiz, né? E aí foi indo. E até hoje a gente está sempre aprendendo, né? A canaricultura é um aprendizado constante, né? E o que você cria hoje em dia? Olha, eu crio várias cores, eu crio um pouco de tudo, né? Porque, como eu falei, eu gosto do desafio. Então eu tenho praticamente a maior parte tudo linha escura, né? Com e sem fator. E no porte eu crio só os crestes. O crest e o topete alemão. Mas na cor, né? O meu forte é o Onyx, né? Eu sou 13 vezes campeão brasileiro da série de Onyx. E agora eu tô com esses outros desafios, né? Eu tô com ágatas, tenho canelas, tenho cobaltos, enfim, uma grande quantidade de cores aí. E como é que funciona a escolha da cor para eu criar? Se estou começando a minha criação agora, como é que eu escolho uma cor? É a cor que eu mais gosto? É a cor mais bonita? Como é que funciona isso? Então, todo mundo fala assim pro iniciante, o pessoal sempre orienta, cria o amarelinho, sim, cria o branquinho, que é o que você, que é mais fácil. Mas eu acho assim, eu acho que todo mundo tem que criar o que gosta. Não adianta você querer que o cara comece a criar com amarelo se ele gosta de verde. Então, qual o ideal? Procurar aprender sobre a cor que ele gosta. A partir do momento que ele identificou, eu gosto de verde, então vamos procurar o padrão. Nós temos um manual de julgamento, que é importante, né? Vou procurar criadores que têm uma linhagem, né? Que tem, por exemplo, que ganharam séries no brasileiro, que tem uma linhagem daquela cor que eu gosto, e vou aprender como aprender o padrão, e aí começa a criar. Mas é muito mais difícil, por exemplo, um criador iniciante, para ele tentar criar um Onyx. Ele vai se frustrar muito mais do que se ele criar um branco, um amarelo? Então, eu não sei até que ponto ele vai se frustrar, porque se ele não gosta do branco, se ele não gosta do amarelo... Sim, com certeza. Entendeu? Não adianta. Então não adianta. Então acho que é importante ele criar a cor que ele gosta. E hoje eu digo uma coisa. Hoje está muito mais fácil você começar uma criação de uma cor do que quando eu comecei há muitos anos atrás. Não tinha informação nenhuma. E hoje você já tem linhagens consolidadas. Por exemplo, você pegar um Onyx meu, são 20 anos de trabalho na linhagem. Com certeza. Então, você pegando um casal, teoricamente, você vai tirar um bicho que pode ser um campeão. A diferença, eu digo assim, a diferença de mim para você seria a quantidade. Teoricamente, eu fiquei com os melhores canários para mim, então eu vou tirar uma quantidade maior do que você vai tirar. Mas nada impede de você tirar um canário e ganhar do meu. Então você pega uma linhagem de vários criadores que tem linhagens fortes aí, você já está pegando vários anos de trabalho. Então fica muito mais fácil você chegar numa classificação. O importante é você aprender o padrão, né? Aprender o padrão e aprender justamente fazer os casais certos, né? Isso que é importante. E do Onyx você foi um dos pioneiros no Brasil dessa cor. Como é que é essa história? Sim. Do Onyx,
peguei um canário no ano de 2000, a cor foi aprovada em 2001. E eu peguei um canário importado que o Saragossa trouxe para mim. E eu comecei a trabalhando. E quando chegou em 2001, o Beraldi já tinha, né? Mas eu tava com as 10 cores já. Eu já concorri com as 10 cores da série em 2001. Então foi muito gratificante, né? Até depois o Beraldi mostrou e ele falou que um dos pioneiros no Onix no Brasil fui eu, né? Então fiquei muito contente nisso aí. Falou até para os juízes internacionais, né? Foi muito gostoso, né? É gostoso você ver o trabalho reconhecido, né? Isso que é importante, né? Foi muito bom. E tem alguma peculiaridade no manejo do Onix? Alguma coisa na alimentação? Tem alguma coisa diferente? Nada. O Onix, como é um canário da linha escura, principalmente os verdes, né? Que é a linha que eu crio mais. Eu tenho os cobres também, tenho os canelas também. A alimentação é normal, porque é um canário de linha escura, não tem nada de... O que é importante é sempre, o que eu uso, como algumas outras linhas, é fazer uns portadores, né? Sempre o portador, você vai acrescentando algum fator, né? Você vai acrescentando uma melanina, uma evolução do canário. Como eu faço nos cobaltos também, né? Algumas linhas, eu acho importante isso, o cara trabalhar os portadores também. O problema na canaricultura que eu vejo a maior parte das pessoas é que eles são imediatistas. Sim. E hoje, isso daí não é legal. O gostoso da canaricultura é isso. É você o trabalho, é a longo prazo, é você pensar na frente. É pensar na frente, pensar no ano que vem, no outro ano e fazer uma linhagem. Aí que é o gostoso de trabalhar, porque aí o trabalho é reconhecido, né? Você contou pra gente que você tem feito o manejo aí do seu criador aí sozinho. Sim, Como é que você conduz isso? Como é que é essa sua organização aqui para criar tanta ave como a gente está vendo aqui? Eu acho que de tratador, acho que não tem mais louco que eu, né? Até o João Paulo brinca que de tratador, eu falo assim, tratador melhor que o Wagner não tem. É que eu já tenho uma velocidade, né? De fazer as coisas. Então, o meu manejo, eu passo a farinhada para todos os bichos na parte da manhã, né? Depois, eu termino de dar a farinhada, aí eu vou colocar as canárias em choco. Coloco todas as canárias em choco, anoto na planilha certinho. Tem umas plaquetinhas, né, que eu anoto. E depois eu vou dar papinha para os filhotes, né? Dou papinha para os filhotes, né? Depois eu coloco a água e depois dou mais uma farinhada à tarde para os canários. A base da alimentação é farinhada? A base é a farinhada. E esse ano eu comecei com a ração extrusada, né? Sim. Eu estava dando semente, agora comecei com a extrusada, porque o manejo, para mim, está muito melhor. É mais simples, É mais simples o manejo e o custo também. E o resultado foi bom? Tá sendo bom. Eu tô experimentando, né? É o primeiro ano que eu tô usando, né? Introduz alguma outra coisa? Por exemplo, época de reprodução, tem alguma modificação da alimentação? Não, eu uso bastante o arroz, eu dou arroz cozido, né? A minha farinhada eu uso bastante o arroz cozido e o trigo de quibe, é o que eu uso. E mais uma farinhada pronta, né? E tô dando agora um pouco de ovo também, para os que têm filhotes, né? Sim. Isso, só. Não tem... Nenhum truque a mais. Nenhum truque aí. E você começou na criação com exóticos, é isso? Sim. Eu comecei em 81, Sim. né? Eu sempre adorava, meu pai gostava, tinha uns canários, e meu pai sempre gostou de bicho silvestre, nós chegamos até iambu em casa, casal de iambu, né? Meu pai sempre gostava de bastante bicho silvestre. E eu gostava da criação mesmo. Então eu sempre ia na casa de uns amigos, meu pai andava, e eu ia ver os exóticos, eu gostava do diamante gold, era fanático. Em 81... meu pai até compramos um lote de pássaro exótico e comecei a criar, né? Diamante Gold, Starfink, então eu sempre gostei disso daí. Porque antes eu tinha até um passo preto também, que andava no braço do meu pai. Também, adoro. Gostava, até troquei ele por 10 Manon, você vê que era um negócio que eu gostava mesmo. Era criação. Porque eu andava muito, meu pai tinha um que andava direto, até... desde moleque, contando assim, eu andava com meu pai e tinha um amigo nosso que ele sempre falava, lá vai o Tenente Gaiola com o Cabo Gaiolinha. Eu era o Cabo Gaiolinha. Então, muito legal. Sempre fui a sombra do meu pai, sempre gostei disso daí. Aí, infelizmente, meu pai faleceu, né? Em 82, em 81, na realidade, no final, ele faleceu. E aí eu tive que acabar com todos os bichos, né? Que eu não conseguia cuidar, tava na época da escola.
Foi aí em 82 que eu conheci o João Paulo, né? No colégio ele já criava canário, aí eu falei, poxa, era difícil, né, pessoal, assim, moleque criando passarinho na época, não era uma coisa normal, né? E aí eu fui ver a criação dele, já tinha alguns canários, aí ele me apresentou o Vitor Moreira e assim eu comecei. Aí vendi todos os meus exóticos e comecei com os canários, porque era um desafio novo pra mim, eu sempre gostei do desafio. E criando cor e porte nessa época? Não, só cor. Só cor. Só criava cor. Comecei só com cor, comecei só com sem fator, né, que era difícil, depois que eu comecei com fator. Né, por causa da quantidade, não tinha pouco bicho, você fazer com fator e sem pequena quantidade fica mais trabalhoso, né? Sim. Então eu criava só o sem fator. E aí foi indo, aí fui galgando, fomos aprendendo e chegamos até hoje aí nessa loucura aí. Então, pessoal, aqui ó, aqui eu tenho esse álbum que eu fiz, que conta um pouco da minha história quando eu comecei na canaricultura, né? Esse aqui é meu pai, né? Ele já estava com os exóticos na época, como eu contei, ó. Que ano que foi isso? Isso daí foi em 81. 81. A gente tinha um viveiro, aí ele estava com os exóticos, a gente fazia as caixinhas os exóticos criarem. Olha, então, era um viveiro grande, né? Era bem grande. Esse tinha vários passos, até canário da terra a gente chegou a criar aí. Que legal. Com caixa de João de Barro, é muito legal. Aí foi o meu primeiro canário. Aqui eu já... Ó, as fotos estão bem nítidas, né? Dá pra perceber bem. Ó, esse foi o meu primeiro canário da linha escura, uma verde opal marfim nevada. Né? Aqui foi quando... Foi em 84, né? Meu plantel tinha 10 casais aí. E foi aí que a gente fez o curso do Vitor e fui convidado para ser diretor técnico pelo Juvenal, ó, no Com, né? Tá aqui diretor técnico. Foi aí que eu aprendi bastante. Aqui depois tem o meu primeiro canário classificado, um canela prateado. Bonita essa foto, né? Bonita. Depois aí o primeiro diploma, ó, em 87, com o Florinho Juvenal, né? Aqui também exposição do Com, a gente tinha exposição, era no Parque da Água Funda, era bem interessante, né? Fomos patrocinados até pela Varig na época, ó. Foi aí que nós ganhamos a passagem e fui para Blumenau, no qual me formei juiz, junto com o João Paulo, o João Basile também é da mesma época, né? E aqui foi como juiz aspirante, né? Na exposição da Sano, foi muito legal. Depois o primeiro canário, né? Classificado no brasileiro. Olha, aqui é o brasileiro em 90. Brasileiro de 90. Foi meu perdido Severino. Ó. Severino foi segundo lugar. Eu fui segundo lugar. É. E aqui meu plantel já em 90, eu já tinha um pouquinho mais de casais aqui, já devia uns 20 casais. Aqui nas exposições, a premiação. Aqui meu primeiro crachá como juiz, julguei o Vale do Paraíba com Paulo Viana. Eu adoro essa frase tá incrível. E essa frase foi bem interessante, né? Na criação de canários, ó, a teoria é quando nada funciona e todos sabem por quê. A prática é quando tudo funciona e ninguém sabe por quê. Aqui na aula, conjuga-se a teoria com a prática. Nada funciona e ninguém sabe por quê. Foi muito engraçado, a gente dava um curso no Com, então um amigo nosso fez essa frase pra gente. Aqui foi meu primeiro campeonato brasileiro que eu julguei, né? Foi muito interessante essa participação. Meu primeiro crachá, ó, de juiz, já no brasileiro. Que bacana. Foi muito legal. Depois minha primeira canária foi campeã mundial. Meu primeiro campeão mundial, uma Isabel Opal prateada dominante. Campeã brasileira e mundial. Meu primeiro canário albino, foi em 93, ó. Que eu ganhei 2 campeões de série. Aqui também nós fomos campeões do clube, né? Fui vice-campeão do Com. Aqui julgando em Itatiba, ó, foi um julgamento bem interessante. Poxa, lá em já Itatiba. em Itatiba, Já né? em Itatiba, mas não tinha nem pavilhão, nada ainda. Que ano que foi isso? O Ivo Prado, eu não lembro, deve ter sido 95, mais ou menos. Foi muito, saímos até no jornal, ó, foi muito legal. Puxa, a gente guardei o recorte. Aqui o novo criador em 94, que eu fiz, eu já tinha uns 50 casais. Foi aí que eu passei do Com, a gente saiu do Com e fomos para o ABCO, né? Aqui tá aqui o Severino. E aí passamos para o ABCO. E aí em 97 a gente fundou o Criador Marvado, que nós éramos em 4 pessoas, né? Aí todos eles foram parando, tinha o Carreiro, ele parou, depois parou o Hélio, que agora tá voltando, né? E parou o João Paulo. Ficou só eu e só eu no Marvado. Só o Marvado. Aí só eu fiquei o único Marvado, foi eu. Aí a gente ficou, aí no brasileiro, ó, a gente já ficou
numa classificação melhorzinha, já ficamos em 7º no Brasileiro, no primeiro ano já tinha uma expressão melhor. E aqui no ABCO, nós fomos bicampeão no ABCO. Aí foi quando chegaram os Onix, ó. Que legal. Né? Esses são os primeiros Onix, que eram Onix opalinos, não eram puros ainda, a gente não sabia muito da cor, depois fomos aprendendo. Aí tricampeão do ABCO. E aqui a medalhinha, ó, da FOB que a gente classificou lá. Ficamos em 10º. História, que legal. Né? E aí tetracampeão. E é isso aí. E a gente vê aqui no comecinho do seu criador que você tem alguns creches ali também, né? Sim, sim. De porte, o Crest, uma vez eu vi esse canário no Campeonato Brasileiro e depois saiu numa revista, né? Um campeão. Um canário que é do Vila Verde, do Misso. E é bonito o canário, e né? é muito lindo. Então, quando eu vi aquele canário, ainda eu ia criar. Aí, foi muito engraçado que a gente tava no hotel, no hall do hotel, e tem muito criador de porte lá. E aí tava conversando, aí o pessoal falando, aí eu conversando com um senhor lá, eu falei assim, olha, eu acho bonito. Ele falou assim, eu só crio cor. Ele falou assim, eu crio porte e tal. Eu falei, e você... Eu falei, eu acho bonito o Crest. Eu falei, você viu aquele do Vila Verde que ganhou? É muito lindo. Ele falou assim, eu vi, eu sou o Vila Verde. Era justamente o Misso, né? Foi muito legal. Aí eu falei pra ele, olha, então, daqui um ano eu vou começar com esse bicho, não quero um casal tão top, que eu quero aprender a criar primeiro. Sim. A hora que eu aprender, eu vou investir. Aí eu peguei um casal, e aí aquele pensamento, né, de criador de cor, já eu vou achar mais fêmea pro macho, né? Já procurei mais fêmea, peguei umas fêmeas. Sei que acabei fazendo 10 casais, mas só 5 criaram no primeiro ano. Mas eu tirei 49 creches, então foi muito bom, sabe? Aí eu aprendi a criar, aí eu comecei a investir e fui. Aí no meu primeiro ano eu já fui segundo no Brasileiro. Que legal. E depois fui segundo, e depois fiz um campeão brasileiro. Então foi muito gratificante, né, esse trabalho aí. Mas é uma raça bem peculiar também, né? Muito diferente dos seus canários de cor, né? Sim. Como com todas as raças grandes, é um bicho mais complicado, muita pena. É mais complicado para você fazer o bicho galar, né? E eles normalmente não criam os filhotes, a gente passa para uma seca, né? Eu tenho os de cor, eu passo para os meus de cor, né? Então, mas é isso que deixa o bicho interessante, né? É justamente a dificuldade, né? Na alimentação muda alguma coisa? Na alimentação, praticamente igual. Praticamente igual, mesma coisa. Praticamente igual. Perfeito. E se você pudesse dar uma dica aí para um criador que está iniciando agora a criação, o que o senhor diria? Eu acho assim, eu acho que tem que ser persistente. A persistência é tudo na criação. Eu falo assim, não tem nenhum dia que nenhum criador que tem vontade de soltar tudo, de acabar. Isso vai ter altos e baixos na criação. Mas acho que a persistência é importantíssima, sabe? Eu acho que se você tem um sonho de criar e quer ganhar, vai. Eu também, quando eu comecei, eu achava impossível. Eu ia em vários criadores, né? Eu olhava aqueles canários, chegava em casa e falei, nossa, eu tô muito antes disso. Tô muito atrasado nisso daí, né, meu? Eu ficava olhando os meus, mas você vê, eu cheguei lá. Com certeza. Né? Cheguei lá, eu fui galgando aos poucos, várias vezes eu vendi 10 canários para comprar um. E fui aprendendo. Eu acho que o importante é você aprender o máximo. É você visualizar os canários. O meu mestre, o Vitor Moreira, na época que a gente não tinha a digital, a gente era do analógico, e ele falava assim, todos têm a câmera, mas poucos têm o filme dentro. Boa. Que era justamente para você gravar. E foi isso que a gente começou a aprender, né? Você tem que gravar, visitar o máximo de criadores, ver o criador que cria aquela cor que você gosta, procurar ver as diferenças. Acho que isso que é importante, né? E não desistir. Vai para cima. Sempre possível criar o máximo que der para você poder selecionar melhor, né? Porque quanto mais você cria, melhor a sua seleção, né? Você selecionando melhor, você vai ter exemplares melhores para o próximo ano. Então isso que é importante. Com certeza. Wagner, obrigado por ter aberto sua casa aí pra gente. Obrigado por todo esse conhecimento. Foi um prazer grande. E eu, como canário maníaco, né? É muito gostoso aí. E se eu puder ajudar as pessoas aí, é só me procurar que tamo junto. Falar de canário pra nós é uma maravilha. Obrigado, querido. Obrigado. Quem quiser aí, pode trocar ideia com o Marvado aqui, que a casa tá aberta aí pra todo mundo. Você que tá em casa,
deixa um like aqui no nosso vídeo, curte o nosso canal e vem com a gente nesse voo. Obrigado, Wagner.